Olha, então, artigo 4º da nossa LDB, título 3, do direito à educação e do dever de educar. Cai muita pegadinha em concurso com esse artigo 4º aqui, tá? E você vai entender agora para não cair na pegadinha. Então, artigo 4º, caput, o dever do Estado com a educação pública será efetivado mediante garantia de educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: bem basicão, e aqui nós vamos entender a pegadinha. Pré-escolar, ensino fundamental e ensino médio. Então, entender o básico, obrigatório e gratuito dos 4 aos 17. Ponto. Tem que ficar cristalizado isso na sua cabeça. Básico, obrigatório e gratuito dos 4 aos 17, na pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Onde entra a pegadinha? No inciso 2 do artigo, na sequência, quando fala educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Aí tem muita gente que, como diz o meu filhote, dá uma bugada aqui, porque fala, aí, peraí, lá em cima falou que dos 4 aos 17 é obrigatório. Aqui está falando infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Primeiro, pela própria diferença que a legislação colocou. Ela chama de pré-escola dos 4 aos 17 e aqui educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Qual é a pegadinha? Essa exclusão da obrigatoriedade para as crianças de 0 aos 4 anos incompletos, porque lá a partir dos 4 anos ela tem que estar lá na pré-escola. Então, não é obrigação do Estado Poder Público, nesse caso o município, que é o ente federativo responsável pela manutenção da educação infantil, não é obrigação do poder público ofertar creches para crianças de 0 a 4 incompletos para toda a sua população. Ela é gratuita, mas não é obrigatória. Essa é a grande pegadinha. Lá em cima fala a educação básica, obrigatória e gratuita. Então, se é obrigatória, é universalizada. Aqui embaixo só fala que é gratuita. Então, as creches foram excluídas desse movimento de educação básica, obrigatória e gratuita. É uma redação de 2013, para vocês terem ideia. Antes, a redação aqui era universalização do ensino fundamental e progressiva extensão do ensino médio, como nós vimos lá na proposição da Declaração Mundial de Educação para Todos. A partir de 2013, passa a ser obrigatório e gratuito a pré-escola e o ensino médio, tá? Ainda, infelizmente, excluída dessa obrigatoriedade a educação ou processo assistencial formativo da creche, tá? Do 0 aos 3 anos da creche. Então, obrigatório e gratuito dos 4 aos 17, compreendido, organizado da seguinte forma: pré-escola, fundamental e médio, tá bom? Fique claro isso aqui, porque as pegadinhas do concurso tentam te induzir a colocar a creche como obrigatória também, ou pegando essa modalidade aqui dos 4 anos, que deveria ser a educação básica da pré-escola, tá bom? Primeira pegadinha é essa. O inciso 3º vem trazendo para a gente também uma particularidade, redação também de 2013, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, pais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, ou seja, pode ser na educação infantil, no fundamental e no ensino médio, etapas e modalidades, jovens e adultos, qualquer etapa, primeiro segmento, segundo segmento, preferencialmente na rede regular de ensino. Aqui mora outra pegadinha que muita gente também erra. Primeira delas, colocando que é obrigatoriamente na rede regular de ensino. A segunda pegadinha que decorre, que é a que mais cai desse item aqui, colocando atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, preferencialmente em escolas especializadas. Tome muito cuidado com isso, tá bom? Então, as crianças portadoras de altas habilidades ou aquelas portadoras de baixa habilidade ou transtorno global de desenvolvimento, ou seja, todas aquelas que fogem do padrão regular, elas têm que ser atendidas preferencialmente na rede regular de ensino. Elas podem ser atendidas em escolas especializadas, como nós temos as APAES, os Centros Especializados de Educação Especial,
as salas, chamadas salas de recurso no Brasil, mas são salas de atendimento educacional especializado que funcionam em escolas municipais ou estaduais, com ou sem nucleação, nós vamos falar disso adiante, mas essas crianças devem ser atendidas preferencialmente na rede regular de ensino. Cuidado com as variações disso aqui, obrigatoriamente na rede regular de ensino, ou tentando induzir que as crianças portadoras de necessidades especiais são atendidas obrigatoriamente nas escolas especializadas ou preferencialmente nas escolas especializadas, não. Elas são atendidas preferencialmente na rede regular de ensino, por um princípio básico que nós já falamos, o princípio da inclusão, tá? O princípio da inclusão e de promoção da sociabilidade, tá bom? Essa também cai muito em concurso. O inciso 4, acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos aqueles que não concluíram na idade própria, também de 2013, aqui falando especificamente da educação de jovens e adultos. Só lembrar, jovem e adulto não teve condição de estudar na idade própria. Ele tem garantido esse acesso ao ensino fundamental e médio, tá? Bem tranquilo. Inciso 5, acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Observem que quando fala aqui dos níveis mais elevados de ensino, que são níveis mais elevados de ensino no entendimento da legislação? A educação profissionalizante tecnológica e ensino superior, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Aqui, a legislação já dá autonomia para que o poder público, ou mesmo as instituições privadas, criem critérios para acesso das pessoas que mostrem capacidade, como é colocado aqui, capacidade artística ou capacidade de produção desse nível mais elevado, que é o estudo com fins da ciência e a profissionalização, tá? Que são particularidades que vale a pena a gente falar. Oferta do ensino noturno regular, adequada às condições do educando, e junto desse aqui o inciso 6º, trazendo a oferta da educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Isso aqui específico para a EJA, para a educação de jovens e adultos, com particularidades, como nós vamos ver lá adiante, para esse jovem adulto que estuda, que tem diferenciação nessa diferenciação com fins de promoção de igualdade, nessa disponibilidade e acesso na EJA, tá bom? Inciso 8º, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Esse inciso 8º do artigo 4º também costuma cair em concurso tentando induzir o concurseiro a achar que não tem que ter a alimentação escolar, a merenda, o material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Tá? Então, pensem, se eu estou falando de uma educação pública, obrigatória e gratuita, ou como fala o caput do artigo, educação obrigatória, pública e gratuita dos 4 aos 17, o Estado cria meios para prover, para garantir o acesso e a permanência desse aluno na escola. Quais são esses meios? Como está colocado aqui, material didático, transporte escolar, alimentação e assistência à saúde, tá? Então, estou procurando a câmera. Material didático, transporte escolar, alimentação e assistência à saúde. Então, é obrigação, aqui como está colocado, atendimento ao educando e todas as etapas de educação básica por meio dos programas suplementares. Então, incluso na educação básica, obrigação dos programas suplementares de material didático, transporte escolar, alimentação escolar e assistência à saúde, tá bom? Então, cuidado para não induzir, para você achar que é um privilégio, que é uma concessão, não, faz parte da proposição. O inciso 9º do artigo 4º é de 2022, nós vamos ter aqui duas questões de 2022, de duas leis distintas, até mostrando aqui já o artigo, subindo aqui para te mostrar já. O inciso 9º e o inciso 11. O 9º é uma redação de maio de 2022 e o 11 é de julho de 2022. Vamos lá no 9º. Padrões mínimos de qualidade do ensino definidos com uma variedade, a quantidade mínimas
por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Isso aqui, como eu falei, é muito novo, é de maio de 2022, pode ser que caia em concurso, então vamos marcar como algo que é inovação. Se é inovação, vai tentar pegar o desavisado aí, que pegou uma versão antiga da LDB, que não deu aquela estudada a contento, tá? Então, nosso objetivo é esse, que você saiba das particularidades, das novidades, do que mais cai. E aqui vem, então, padrões mínimos de qualidade, reforçando a necessidade de uma atenção maior com a educação básica. Por que muita variação em 2022, a partir de 2020? Infelizmente, em decorrência da pandemia. Um dado que já foi evidenciado na educação pública brasileira é da defasagem dos alunos das escolas públicas com a sua formação. A qualidade do ensino sofreu um impacto muito grande com a pandemia, pela falta de acesso às escolas, pela falta de disponibilidade dos nossos alunos, dos pais, de acesso a recurso tecnológico, de um computador de boa qualidade, de um telefone de boa qualidade, que desse condições desse aluno acompanhar as aulas de suas casas. E essa evidência levou o Estado a criar alternativas, a criar garantias legais para que pudesse superar essas desigualdades, tá? Superar essa defasagem enorme, ainda não calculada, incalculável ainda, das perdas para a educação pública. Então, em maio de 2022, a inclusão desse inciso no artigo 4º, que vem falando desse padrão mínimo de qualidade, definidos como variedade e quantidade mínima por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Já saltando aqui, eu falei que o inciso 11 também é de 2022, mas é de julho. O inciso 9 é de uma lei de maio. O inciso 11 é de uma emenda de julho. O inciso 11, alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos da aprendizagem para o desenvolvimento dos indivíduos. Olha que coisa louca, gente. Só reler para explicar. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica. O que foi isso? Um reconhecimento também do poder público de que os nossos alunos estavam finalizando a educação básica sem conseguirem leitura plena. Leitura plena envolve leitura, compreensão e interpretação de textos. Então, passa a ser lei, passa a ser uma emenda à nossa LDB, isso de julho de 2022, um compromisso de alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, graças a essa baixa qualidade na formação para leitura, compreensão de textos, tá? Então, redações de 2022 que caem nos concursos, como eu já falei, graças ao seu ineditismo, às inserções últimas na LDB. E voltando aqui, o inciso 10 do artigo 4º, vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Essa aqui cai em concurso, mas cai muito em concurso, não só como pegadinha, mas muita demanda pública. Vira e mexe, nós acompanhamos, você acompanha da sua cidade, demanda em meios de comunicação de massa, rádio, TV, dos pais reclamando da falta de escola próxima à casa do educando. E às vezes acontece, tem uma escola próxima da minha casa, mas meu filho foi alocado, foi designado para estudar numa escola longe. Olha o que o inciso 10 do artigo 4º traz para a gente. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próximo da sua residência a toda criança a partir do dia que completar 4 anos de idade. Aqui vamos entender esse inciso a partir do bom senso. Primeiro, obrigatório e gratuito dos 4 aos 17, então
a legislação tenta contemplar, mais próximo. Segundo, qual que é a primeira obrigação do Estado? É ofertar essa educação, dar condições para esse aluno ter acesso e permanência na escola. Aqui não fala que tem que ser obrigatoriamente próximo da residência da criança, tá? A particularidade que eu chamo é aqui para essa parte. Não é obrigatoriamente próximo da criança, é mais próximo. Quando, e aí vocês vão tomar cuidado com questão de concurso, quando cair essa questão aqui, vocês vão ler com a perspectiva de é obrigação ofertar a vaga de 4 aos 17. Mas o inciso 10 fala, o professor falou, estava lá claro, vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próximo da sua residência a toda criança a partir do dia que completar 4 anos de idade. O mais próximo não significa obrigatório. As questões podem querer te induzir a entender que é obrigatório mais próximo. Não é obrigatório mais próximo, é obrigatório ofertar. Tanto é verdade que na prática, como eu já falei, vocês já viram, nós já vimos os filhos dos nossos parentes, nós já vimos a comunidade pleiteando que fosse ofertada naquela escola mais próxima. Se a escola mais próxima superou a sua capacidade de atendimento, o recenseador, o profissional desse recenseamento, claro, vai procurar uma escola que não, a segunda opção, a segunda escola mais próxima. Mas o importante é a oferta, tá? Então tome cuidado, porque pode ser que o enunciado da questão, ou as alternativas da questão, tentem induzir você a entender que a obrigação não é mais próxima. E na prática não é, a legislação não traz que é a mais próxima, tá bom? Finalizando aqui o artigo 4º, nós temos o 4º A, depois vamos dar aquela pausinha básica, no artigo 4º A, trazendo que é assegurado o atendimento educacional durante todo o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. O que é isso na prática? Criança que está passando por internação hospitalar ou internação domiciliar, que existe, a pessoa passa por tratamento de saúde em seu domicílio, ela tem garantido, assegurado o atendimento educacional, nesse caso, o atendimento educacional focado para esse período. Qual que é o período, professor? A legislação não definiu o período. O que é o bom senso, então? E aqui nós temos depois da Secretaria de Educação Especial do MEC, uma orientação sobre esse atendimento para as crianças, tratamento de saúde, regime hospitalar ou domiciliar, que também não traz período. O bom senso é, a toda criança que está passando por tratamento, internação hospitalar ou internação domiciliar, é garantido o atendimento educacional diferenciado, parceria entre a escola e o hospital. Então, não definiu porque existem N possibilidades para essa internação hospitalar, existem N possibilidades para o tempo de permanência. Então, o que é o bom senso nesse caso? Como a gente está falando aqui de questão de concurso e que depois interfere na prática, é eu entender se o enunciado da minha questão, vem me mostrando que, à medida que a criança passa por internação hospitalar ou passa por internação domiciliar, que requer o acompanhamento da escola, que requer esse tratamento diferenciado para fins de promoção e não prejuízo ao aprendizado, a escola deve agir em parceria com a rede de profissionais do hospital. Tá? É claro que as cidades que dispõem de hospitais com pedagogia hospitalar, que é uma das modalidades específicas da formação do pedagogo, já tem isso muito claro. Mas se a cidade não dispõe desse trabalho de pedagogia hospitalar e a criança se afasta da escola, a escola primeiro é obrigada a ferir a frequência dessa criança. Ela verificou que a criança está afastada da escola, verificou junto à família o porquê desse afastamento, a família apresentou um atestado médico, ou a família informou a escola que essa criança se afastou para tratamento hospitalar, que está internada no hospital ou tratamento médico domiciliar, a escola deve, juntamente
com a família, com o hospital, criar alternativas para que essa criança tenha acesso ao trabalho pedagógico, ao conteúdo que está sendo trabalhado, com fins de promoção do aprendizado, tá? Sem permitindo, proibindo a existência de prejuízo educacional para essa criança, tá? Então, não definir o prazo, mas nós temos que tratar com bom senso, como está colocado, o atendimento educacional para as crianças nesse período de internação hospitalar. Tome muito cuidado com a questão do enunciado, ou com as alternativas lá da questão, que tentem definir tempo, que tentem colocar obrigatoriedade para tipos de doença, não. Sempre que a necessidade, aqui entra o bom senso, como eu já falei, sempre que a necessidade desse olhar para esse atendimento educacional aí, no momento específico, seja requerido, seja solicitado por parte do quadro de saúde dessa criança, de permanência no hospital ou permanência de tratamento domiciliar, tá bom? Vamos fazer aquela pausinha e voltamos já já. Até!